Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nessa comunhão que tu nos dás. Um novinho e pão, tua ceia é perdão. E é tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Quem pensa que um gaúcho os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas com
ventos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvindo além montanhas altaneias, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu. Ele, Jesus ali morreu. Ele me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais. Então minha alma grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma só tu, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
e eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos cantar? Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Você já conhece a nossa página no YouTube? Ainda não? Vá no YouTube e digite Céu Paz. Procure e clique em Comunidade Evangélica Luterana da Paz. Acesse o nosso conteúdo. E não deixe de se inscrever. Você é bem-vindo. Eu vou desligar aqui. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Muito bom dia a todos vocês, todos são muito bem-vindos a este culto, a esta transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Jonas Flor e tenho uma alegria muito especial em estar com vocês todos os domingos, neste horário, para nós louvarmos o nosso Deus. A nossa saudação a todos vocês que nesse momento já estão conectados nesta transmissão,
um bom dia a todos, a saudação especial também aos membros da nossa Comunidade da Paz, que nos acompanham regularmente em todas as nossas atividades online. Um abraço e saudação também a irmãos de nossas missões, de outras congregações do Distrito Rio de Janeiro, no Brasil e também no exterior, que nos acompanham ou ao vivo ou mesmo depois assistindo a gravação deste culto. Nós estamos hoje no 5º domingo de Páscoa e nesse domingo nós queremos falar especialmente sobre conexões. A importância de nós estarmos e permanecermos conectados a Jesus, o nosso Salvador. Vamos refletir sobre como isso acontece e quais os efeitos também desta conexão que nós mantemos com o nosso Salvador em todo o nosso viver. Também peço que vocês se manifestem com os seus pedidos de oração ou agradecimentos, façam isso até o final do sermão, para que nós possamos incluir também na oração. Que Deus Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine, nos guie neste momento, coloque muita alegria no nosso coração e corações abertos também para ouvirmos com fé a sua santa palavra. Vamos iniciar o nosso culto ouvindo o hino do Inário Luterano, Santo, 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 cantado por um grupo vocal. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Ao Deus triuno seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Irmãos e irmãs, nós agora vamos nos achegar diante de Deus, nosso Pai, para confessar a Ele todos os pecados que pesam em nossos corações, na certeza de que em Jesus, o Salvador, no qual nós estamos conectados, nós encontramos perdão, alívio e nova vida. Esta confissão de pecados será feita de forma cantada com o hino Se Sofrimentos Te Causei, Senhor. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. Sempre que nós confessamos nossos pecados a Deus, nós nos agarramos à promessa que Deus faz na sua palavra de que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, diante desta confissão de pecados que vocês acabam de fazer, confiando no perdão que Jesus dá pela sua morte na cruz, e tendo o firme desejo de cada um viver a sua vida cristã com a ajuda de Deus Espírito Santo, eu, como ministro da palavra, anuncio a vocês a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo os pecados de todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, perdoados de nossos pecados, nós com corações alegres adoramos o nosso Deus, já cantamos, agora vamos então fazer a leitura responsiva, a leitura do Salmo do domingo de hoje, do Salmo do 5º domingo de Páscoa, é o Salmo 150, é um canto de aleluia e de louvor, e eu convido vocês a acompanharem na tela e nós fazermos essa leitura de forma responsiva. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Nós vamos orar.
Bondoso Deus e Pai Celeste, damos-te graças e louvor por podermos estar reunidos aqui no Teu templo e cada um de nossos lares nesta comunhão virtual para trazer a Ti o nosso louvor, a honra, a glória ao Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que recebemos ao longo desta semana sobre nosso lar, nossas vidas, nosso trabalho. Obrigado também pela Tua companhia através da Santa Palavra. E por tudo isso nós chegamos aqui para dizer obrigado, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que agora, ao ouvirmos as leituras da Tua Palavra e ao meditarmos também nesta palavra, sejamos fortalecidos na fé, sejamos encorajados a nos permanecermos conectados a Jesus, o nosso Salvador. É o que pedimos e agradecemos em nome do Salvador Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós agora então vamos ouvir as leituras da Palavra de Deus para este quinto domingo de Páscoa. Queremos lembrar que em todo esse período de Páscoa, desde o segundo domingo da Páscoa, nós temos tido nas nossas leituras, não leituras do Antigo Testamento, e sim do livro de Atos, e a epístola segue a primeira carta do apóstolo João. Nós estamos lendo toda a primeira epístola de João em nossos cultos. Então, vamos iniciar a leitura com o livro de Atos. Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. Eu peço de vocês uma atenção especial a esse texto, porque é sobre ele que nós vamos meditar, refletir no culto de hoje, o momento em que Filipe vai explicar a palavra de Deus ao etíope. E a leitura se segue. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto desta carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia.
Até aqui, meus irmãos e irmãs, a leitura de Atos dos Apóstolos. Quero lembrar que também a escolinha dominical que vamos ter no final do culto, o tema será exatamente essa história de Filipe e o etíope. Agora chegou aquele momento em que nós então formamos o nosso grande coral. Eu quero convidar vocês a acompanharem em voz alta, lendo na tela, a letra do hino Santa Bíblia, meu prazer. Vamos cantar com muita alegria e fervor este hino, que é o número 247 do Inário Luterano. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar, é socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Saudades de nós podermos cantar essas músicas em conjunto em nosso templo. Fica o convite para aqueles que já estiverem disponíveis para participarem de nossos cultos presenciais que acontecem, por enquanto, quinzenalmente. Muito bem, vamos então continuar ouvindo as leituras da Palavra de Deus deste quinto domingo da Páscoa. Agora a leitura da Epístola, que está registrada na primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 11 e 19 a 21. Esse texto será lido pelo nosso irmão, o Henri Gabrielsen, e que terá também ao seu lado a companhia da Jaqueline. Vamos ouvir então a leitura da Epístola. Leitura da Epístola, 1 João 4, 1 a 11, 19 a 21, na linguagem de hoje. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito Santo. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito Santo, tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundo.
Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. 19 a 21. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Muito obrigado, Henri, pela leitura. E agora nós vamos então ouvir a terceira leitura deste domingo, que é a leitura do Santo Evangelho. Está registrada a leitura em João, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 8. E assim nós lemos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Agora, depois de nós termos ouvido essas leituras da Palavra de Deus, convido vocês a que em conjunto nós façamos a confissão da nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos agora ouvir um hino que já é conhecido de todos, que tem como título Meu Senhor, Tu me deste, e este hino será cantado pelo coral da Universidade Luterana do Brasil.
Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo Jesus, você e eu somos cristãos. Acabamos de confessar em conjunto a nossa fé cristã no Deus triuno. E eu quero convidar vocês para, nesse momento, nós refletirmos sobre a importância de nós estarmos conectados com Deus, a importância de nós mantermos uma íntima conexão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa reflexão de hoje, ela vai responder algumas perguntas. O que é estar conectado com Jesus? Como é que acontece essa conexão? E que efeitos essa conexão provoca na nossa vida? Para isso, eu vou convidar vocês para nós refletirmos no texto do livro de Atos que nós acabamos de ler. Naquela leitura, nós temos a história de um senhor etíope, que era um alto funcionário, um alto oficial da rainha Candace da Etiópia. Quando o texto diz que ele era um oficial da rainha Candace, a palavra Candace não era o nome próprio da rainha, era assim que era chamada a rainha da Etiópia, como também os faraós do Egito, que tinham seu nome próprio, mas eram chamados de faraó. Pois esse etíope, ele era um alto funcionário desta rainha. O texto indica que ele era um tipo de ministro da economia. Ele tinha ido para Jerusalém, e o texto diz que ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus, e agora estava voltando de Jerusalém. Há uma informação que num primeiro momento talvez possa ser uma informação preconceituosa, porque diz que este homem era um eunuco, um homem mutilado sexualmente. Mas essa informação é importante porque, ao invés de o texto bíblico eventualmente querer diminuir esse homem, ele vem mostrar exatamente a graça de Deus. Porque os eunucos, a condição deles é que eles eram barrados, ou o acesso ao povo de Deus era barrado para os eunucos. Lá em Deuteronômio capítulo 21, nós lemos que um eunuco não entrará na Assembleia do Senhor. Mas depois o profeta Isaías diz que também para os eunucos está prometido um nome eterno que não se apagará. Então a mensagem que nós temos do livro de Atos, da leitura de hoje, meus irmãos, essa mensagem do amor de Deus é uma mensagem inclusiva, é uma mensagem para todos, é uma mensagem que não faz nenhuma acepção de pessoas, nenhum preconceito, é uma mensagem dirigida para o pecador que está carente de perdão e de paz. A história do etíope mostra como a conexão com Jesus muda e transforma a sua vida. Como é que ela acontece? Quais as consequências? Quais são os passos que nós podemos acompanhar nessa leitura de Atos? E eu convido vocês então a nós fazermos essa leitura acompanhando alguns passos. A conexão com o nosso Salvador Jesus, ela começa com a leitura da Escritura Sagrada. O texto diz que aquele homem tinha um exemplar do Antigo Testamento nas suas mãos e estava lendo o livro do profeta Isaías. Ora, possuir um rolo manuscrito naquela época não estava ao alcance de qualquer um. Era um livro raro e era um livro caro. E aquele homem tinha esse livro nas suas mãos. Hoje, na verdade, a Bíblia é o livro mais traduzido e mais vendido no mundo. A Bíblia é um livro que está acessível para todos nós.
E na verdade a Bíblia é um livro que é mais barato do que pagar um pay-per-view para ver um jogo do nosso time de futebol na televisão. E aí vem a pergunta: a Bíblia, que é acessível, que hoje já não é mais um artigo raro, a Bíblia é bem usada por você? Um segundo destaque que nós podemos captar desse fato daquele homem ter o livro nas suas mãos é que ele tinha tempo para ler. Ele tomou tempo para ler aquele livro. É bom nós lembrarmos que ter tempo, meus irmãos, é uma questão de prioridade. Não ter tempo para algo significa que este algo não é importante na minha vida. Muitas pessoas têm muitas desculpas para não lerem a Bíblia. Dizem que não tem tempo de ler a Bíblia. Ou dizem que a Bíblia é um livro muito difícil para ler. Ora, nós podemos começar a ler a Bíblia através das suas passagens mais compreensíveis, mais fáceis, especialmente aquelas passagens que nos falam a respeito de Jesus, que é o grande personagem e que traz a grande mensagem da Escritura Sagrada. Foi por obra do Espírito Santo que aquele etíope estava lendo o livro do profeta Isaías. A nossa conexão, meus irmãos, com o Salvador Jesus começa quando nós temos o contato, quando nós lemos a Escritura Sagrada. O texto nos remete então para um segundo passo, a importância de compreender o que dizem as Escrituras Sagradas. Aquele homem estava lendo e Deus envia Filipe. O Espírito Santo conduz Filipe para que se coloque ao lado da carruagem. E então Filipe faz uma pergunta quando ele ouve o homem lendo, e ele já sabe que se trata de uma leitura do profeta Isaías. Filipe pergunta: você está compreendendo o que lê? E aí o homem então responde: mas como entender se não há alguém que me explique? É realmente um problema, ou eu diria assim, até um perigo, muitas vezes nós lermos a Bíblia sem entendê-la, ou nós abrirmos a Bíblia apenas para a lermos por curiosidade. A mensagem bíblica, ela só atinge o seu objetivo quando o processo de comunicação é completo. Ler, estudar, compreender, meditar e viver na prática. O processo de compreensão da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, passa pela mensagem da lei e mensagem do Evangelho. A mensagem da lei é aquela que aponta os nossos pecados e diz assim: você é pecador, é preciso que você se arrependa dos seus erros. E a mensagem do Evangelho é aquela que diz: você está perdoado, Jesus ama você. Eu posso perguntar: quais são as nossas dificuldades para um melhor entendimento ou uma melhor compreensão da Bíblia? Quem sabe muitas vezes nós precisemos de um Filipe, de alguém que esteja ao nosso lado para nos explicar aquilo que nós não entendemos. Por isso é tão importante para nós que somos membros da nossa congregação ou de uma congregação cristã, a importância de nós participarmos dos momentos de estudo bíblico. Mesmo aqueles agora que nós temos online, quando nós abrimos a Bíblia para podermos lê-la e compreendê-la. Como é importante nós também fazermos leituras complementares, que podem ser através de um devocionário, 5 Minutos com Jesus, Castelo Forte, ou outra literatura complementar que nós temos para uma melhor explicação do texto bíblico. E como é importante nós estarmos juntos hoje aqui, em culto, estudando a palavra de Deus. É claro que existem alguns aspectos que dificultam a compreensão. Por exemplo, o contexto social e político do texto bíblico, aspectos geográficos, mas por certo existe um obstáculo maior para podermos compreender a mensagem da Bíblia. O obstáculo maior é o nosso coração pecador.
Porque o coração natural, meus irmãos, ele não tem vontade e ele nem pode entender as coisas espirituais. É preciso que o Espírito Santo abra os nossos corações para essa compreensão. É por isso que Jesus, antes de subir aos céus, ele disse que ele enviaria o Consolador, o Espírito que nos guiaria a toda a verdade. E é exatamente o Espírito Santo que está ali com Filipe, para trazer compreensão para aquela leitura e para poder conectá-lo ao Salvador Jesus. Aquele homem então, ele recita uma parte da leitura que estava fazendo e diz: olha, o texto que eu estou lendo é exatamente esse. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. E aí então o etíope pergunta para Filipe: o profeta está falando dele ou está falando de uma outra pessoa? E então Filipe, guiado pelo Espírito Santo, abrindo o entendimento daquele homem, ele conecta-o a Jesus. O texto bíblico diz assim: e começando por esse texto, anunciou Jesus àquele homem. Meus irmãos, a Bíblia é muito mais do que uma enciclopédia, é muito mais do que uma narrativa da história. Ela é muito mais do que narrar fatos ligados a um mundo muito distante do século 21. A Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos fala de Jesus. O texto de Isaías estava falando a respeito do cordeiro mudo, de Jesus que ficou calado quando estava diante de Pilatos, ou quando estava diante de Herodes. O texto de Isaías estava falando a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto estava falando a respeito de Jesus, o nosso Salvador, que deu a sua vida na cruz por você, por mim, sendo o nosso substituto para nos salvar. É Jesus quem o etíope encontra naquele livro que ele estava lendo. Martinho Lutero, na Dieta de Worms, quando pediram para que ele renegasse tudo que tinha escrito ou dito, ele disse assim: eu mantenho-me fiel à palavra, porque eu quero permanecer fiel a Cristo. Eu me submeto à palavra, porque eu quero viver submisso a Jesus Cristo. O texto de Isaías, meus irmãos, falava a respeito de Jesus Cristo. A Bíblia traz Cristo para os nossos corações. E aí então, e nós estamos falando nesse terceiro passo sobre como se estabelece essa conexão com Jesus, qual é a reação daquele etíope? O Espírito Santo tocou o seu coração. E então com um coração transformado, ele confessa para Filipe: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então ele faz uma pergunta: o que me impede de ser batizado? O que nos impede de sermos batizados? Eventualmente a nossa nacionalidade, o fato de sermos eunucos, de não termos um atestado de bons antecedentes, ou não termos uma carta de recomendação. O que nos impede de sermos batizados? Nada. A palavra de Deus e o batismo conectaram aquele senhor a Jesus Cristo. Nós fomos conectados a Jesus, meus irmãos, no dia do nosso batismo. E nós continuamos conectados ao nosso Salvador pela leitura e pela compreensão do texto da Escritura Sagrada. É isso que Jesus quis dizer no Evangelho de hoje: se vós permanecerdes em mim, então
vós produzireis muitos frutos. E aí então eu vou concluindo a minha mensagem, passando para o quarto passo que nós encontramos aqui no texto de Atos. O primeiro foi ler a Escritura, o segundo foi compreender, o terceiro foi ser conectado com Jesus e o quarto, dar frutos. O texto diz que o desfecho da história nos diz que aquele homem, depois de ser batizado, ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. Esta foi a consequência imediata primeira daquele homem que está conectado com Jesus. O Evangelho de hoje nos fala também sobre os frutos dessa conexão. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem permanece em mim, ou seja, quem estiver conectado comigo, esse dá muitos frutos. Estar conectado com o Salvador Jesus não combina com inércia, não combina com passividade. Estar conectado com Jesus pela palavra e pelo batismo significa permanecer, e permanecer significa crescer, amadurecer e produzir muitos frutos de amor, de bondade, de alegria, de paz e também frutos de serviço em favor do próximo. E por falar em serviço em favor do próximo, a leitura da epístola nos fala sobre esses frutos da nossa conexão com o nosso Salvador Jesus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, é uma bênção e é uma alegria nós sermos cristãos. É uma bênção e é uma alegria nós estarmos conectados ao nosso Salvador Jesus. E esta conexão, este permanecer, implica em muitos frutos e em muitas bênçãos. O que a leitura de Atos e as leituras bíblicas do domingo de hoje nos ensinam é que os frutos que Deus espera de nós são esses: que nós possamos com regularidade, diariamente ler, estudar e compreender a palavra de Deus. Que nós possamos, em segundo lugar, permanecer conectados a Jesus, a videira. Em terceiro lugar, que nós sejamos Filipes, para anunciarmos Jesus a outras pessoas e para explicarmos também a outras pessoas o que a palavra de Deus está dizendo. E em quarto lugar, as leituras bíblicas de hoje dizem que estar conectados com Jesus significa nós amarmos o nosso próximo, especialmente aqueles que neste momento de pandemia estão carentes, necessitados e vulneráveis. Eles precisam dos ramos que estão conectados à videira, que produzem muitos frutos, e dentre esses frutos o olhar de compaixão e de amor para com o próximo. Aquele etíope, meus irmãos, voltou para casa cheio de alegria, e por certo esta alegria também se traduziu em muitos gestos de amor, porque ele, através da palavra e por meio do batismo, estava conectado com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora ouvir um hino a seguir. A nossa sequência, normalmente após o sermão, é nós ouvirmos um hino, fazermos uma oração e orarmos o Pai Nosso. Hoje nós vamos fazer uma inversão. Nós vamos agora ouvir o coral da nossa congregação cantando o Pai Nosso. E depois da oração do Pai Nosso cantada pelo coral, teremos o nosso momento de oração. Amen.
Em cada culto online que nós temos, nós expressamos um sentimento de saudades. Hoje nós ouvimos esta música do coral e temos saudades e esperamos com expectativa a volta das atividades presenciais para termos novamente o nosso coral cantando aqui no templo. Muito bem, meus irmãos, é momento de oração. Quero agradecer a vocês por terem também expressado os seus pedidos e agradecimentos, e vou aqui então citar aqueles que se manifestaram. A Conceição, a nossa irmã da congregação, pede oração pela Márcia Santos, uma amiga sua que está com Covid. Agradece a Deus também pelo seu filho Janderson, que voltou a trabalhar. E também quero agradecer a Deus pela sua irmã, a irmã da Conceição, a Sônia Regina, que está se recuperando da Covid. A dona Marlene Bruno, nossa irmã lá de Juiz de Fora, quer agradecer a Deus pela ação entre amigos que foi organizada pela Tatiana Arnaud, a sua sobrinha, para a reforma da sua casa. E a Marlene está também aqui desejando que Deus continue a abençoar a todos aqueles que participaram desta ajuda. O seu Clóvis de Albuquerque agradece a Deus pelos 33 anos da Laís, a sua neta, amanhã, no dia 3, e também pelo aniversário da Bárbara, 31 anos da Bárbara, que é neta da dona Yaraci, que também estará de aniversário amanhã. Seu Clóvis, então, lembrando a sua neta e a bisneta da dona Yaraci. A Valdete de Carvalho, lá de Mendes, nossa irmã da missão de Miguel Pereira, pede oração pela Iolanda, sua colega, que ainda está internada em tratamento de AVC, está evoluindo bem. Nós temos lembrado a Iolanda já nos últimos cultos e também nos devocionais. E também a Valdete ainda quer agradecer pelos aniversariantes, a Ofélia, sua irmã, que esteve de aniversário no dia 30, na sexta-feira. A Carolina, sua afilhada, esteve de aniversário na quinta-feira, dia 29. E também a Raquel Viana, nossa irmã da missão de Miguel Pereira, talvez até esteja acompanhando este culto, que estará amanhã de aniversário. Parabéns, então, aos aniversariantes. Além desses que vocês citaram, eu também queria ainda lembrar os que eu tenho aqui anotado. Nós tivemos também na última quinta-feira o aniversário do Carlos Geisler. Ontem, dia 1º, o aniversário do Guilherme Martins, completou 2 aninhos. Também a Juliana Ribeiro, de aniversário. Hoje, a aniversariante de hoje é a Bianca Vegue, que mora em São Paulo, mas que acompanha com seus pais também os nossos cultos. Na terça-feira é o aniversário do Rudolf Gheorghi. Na quarta-feira, dia 5, a Cláudia de Souza. E na sexta-feira, dia 7, a Luísa Alves. E também queremos lembrar a Edna Maria e o Júlio César, que são primos da dona Rosilda, lá de Portugal, que também estarão de aniversário nesta semana. Nós queremos também incluir pessoas que estão enfermas, irmãos nossos. Começamos lembrando o nosso irmão Bruno Rubi, da nossa missão de São Gonçalo, que é o líder leigo do nosso distrito. Nós, irmãos da congregação, tomamos conhecimento. Ele sofreu um AVC isquêmico nesta semana, ficou internado durante alguns dias. Graças a Deus teve alta, já está em casa, mas agora vai ter talvez um longo processo de recuperação dos seus movimentos. Foram afetados o seu movimento motor. Graças a Deus ele está lúcido, e nós louvamos a Deus também por Deus ter livrado de mal maior, e que o Bruno também possa se recuperar. Continuamos a orar pela Darvana Passos, internada com Covid. Orar pelos familiares da Ana Paula Macri, os seus tios, o Silvano e a dona Odineia, que estão internados, a prima da Ana Paula, a Esther, e a avó Nair. Também queremos lembrar em oração o Pedro Henrique, que é um menino de 9 anos, ele é amigo da família do Matias Auel, amigo do Nicolas, que tem mais ou menos a mesma idade. O Pedro Henrique foi internado com meningite, recuperou-se da meningite, mas pegou Covid no hospital.
e agora está então enfrentando também essa infecção. Oramos pelo Pedro Henrique. Oramos pela dona Beatriz Martins, pelo professor Cláudio Ulisses, pelo senhor Gerson Menezes, pelo senhor Jotenildo Silva, que é pai do estagiário, o Mailer, lá de Caxias, também pelo Márcio Souza, que também, amigo do Chico, sofreu um AVC, pelo Mateus, amigo do Gabriel, que mora na Bahia, também queremos lembrá-lo em oração. E também oramos por todos os trabalhadores do nosso país. Ontem celebramos o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, e eu também quero lembrar hoje, se me permitem, porque nós temos também irmãos de Portugal que acompanham este culto. Hoje, 1º domingo de maio, é o Dia das Mães em Portugal. Então, queremos cumprimentar as mães que lá em Portugal já celebram hoje o Dia das Mães. A Esther já recebeu o cumprimento dos filhos, porque ela é cumprimentada no 1º domingo e no 2º domingo de maio também. Além disso, nós temos aqui mais um pedido. A Anete Smith também quer agradecer a Deus pelo aniversário da sua filha, na próxima quinta-feira, dia 6. A Anete, então, está aqui também sendo lembrada. E por fim, meus irmãos, nós queremos lembrar aqueles que continuam chorando a perda de pessoas queridas. Quero lembrar, em primeiro lugar, o Henrique vai colocar uma foto do pastor Roberto Kunzendorf, pastor de nossa igreja, pastor emérito, que tinha 83 anos, faleceu no último domingo à noite, vítima de câncer. Pastor Roberto, durante muitos anos, foi um servo consagrado de Deus, especialmente no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, mas também em outras localidades, e descansou no Senhor. Vale lembrar que nesses 3 meses, fevereiro, março e abril, a nossa igreja perdeu 8 pastores que faleceram por motivos diferentes, vítimas da Covid, de câncer ou de infarto. Oramos pelos familiares do pastor Roberto, como também queremos orar pela nossa irmã Darciliana Simeone, que ontem perdeu o seu irmão, um irmão por parte de pai, o Rosimar Ferreira da Rocha. Oramos então pelos familiares da Darciliana. E também orar pelos familiares da Elza, que é uma amiga da Ana Paula Macri, que a família mora em Minas Gerais, que também choram o falecimento da Elza, que ocorreu ontem. E parece que tem mais ainda uma informação chegando. Nós também queremos incluir na oração a dona Marivone, que é a mãe da Aline Perdigão. Ela está em tratamento de saúde, e queremos então também pedir que Deus abençoe ricamente esse tratamento. Muito bem, meus irmãos, tudo isso nós entregamos a Deus. Ele conhece as nossas dores, Ele também sabe das nossas alegrias. Oramos a Deus. Bondoso Deus e Pai Celeste, nós te damos graças e louvor por sermos os teus filhos, por estarmos conectados com Jesus, o nosso Salvador. Te louvamos e te damos graças porque tu nos chamaste, tu nos escolheste para sermos teus filhos, através do batismo, ou alguns através do ouvir da tua santa palavra e que depois foram batizados. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem que nos foi hoje compartilhada da história do etíope, que lendo as Escrituras pôde compreendê-las, pôde ser conectado com Jesus e em cuja vida também os frutos apareceram de maneira natural. Que também ocorra assim em nossas vidas, Senhor, que possamos permanecer firmes na leitura, na compreensão da Tua Palavra e conectados com Jesus, que possamos produzir muitos frutos, os frutos de arrependimento, os frutos do perdão, os frutos da alegria e de maneira muito especial, frutos de ações em favor do próximo, especialmente daqueles que estão necessitados, carentes e vulneráveis nesse tempo de pandemia. Continua, Senhor, a abençoar a Tua igreja em todo o mundo
e de maneira muito especial a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, todas as suas congregações, pastores, membros, direção, e continua a abençoar também a nossa comunidade da paz, as suas missões e todas as congregações do Distrito Rio de Janeiro, para que a mensagem de Cristo na Escritura Sagrada seja compartilhada sempre, que nós sejamos Filipes para muitos que ainda precisam conhecer o Salvador Jesus e compreender o teu grande amor por todos. Senhor, nós te agradecemos por aqueles que estão de aniversário nesses dias próximos e no dia de hoje. Muito obrigado pelas bênçãos que tens derramado sobre cada um e que as tuas misericórdias se renovem nas suas vidas todos os dias. Oramos em favor daqueles que estão enfermos, necessitados, daqueles que estão hospitalizados ou daqueles que por tua graça já puderam voltar para casa, mas ainda precisam de cuidados médicos, de tratamento para poderem ter a sua plena saúde restaurada. Cuida de cada um deles, assim como tu cuidaste de maneira especial do nosso irmão Bruno Rubi ao longo desta semana, e hoje estamos dando graças a ti também por ele estar de volta ao lar, ainda tendo pela frente um processo de recuperação. Cuida, Senhor, e consola aqueles que perderam pessoas queridas nesses últimos dias. Consola os familiares do pastor Roberto Kunzendorf, os familiares da Rosimar da Rocha, especialmente a nossa irmã Darciliana, os familiares da Elza, que foi amiga da Ana Paula, que eles tenham sempre a certeza de que tu os amas muito, que Jesus é o melhor amigo, companheiro neste momento, e que tenham também a esperança da vida eterna. Senhor, nós oramos por todos aqueles que trabalham, pelos trabalhadores do nosso Brasil. Ontem celebramos o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Te agradecemos pelo trabalho que tu nos dás, que é uma bênção para todos nós, trabalho por meio do qual podemos ter o nosso sustento, mas também podemos nos realizar, podemos servir ao nosso próximo e fazemos tudo para a tua glória. Abençoa os trabalhadores do nosso país, abençoa também, Senhor, aqueles que estão desempregados, para que possam obter um trabalho para a sua sobrevivência. E faze, Senhor, com que as relações entre patrão e empregado em nosso país sejam harmônicas, possam cada vez mais estar num ambiente de justiça e entendimento, por causa de tantos problemas que têm advindo a esta relação. Nós também te agradecemos pelas mães, especialmente em Portugal, que hoje celebra o Dia das Mães, e no próximo domingo vamos estar aqui também agradecendo pelas nossas mães, que tu continues abençoando a função de cada uma, de educação, de cuidado, e que também aquelas que estão grávidas, possas abençoá-las também na preparação desta missão tão importante nas suas vidas. Tudo isso, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Recebei todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Como sempre, vamos ter uma música de encerramento, e as crianças também fiquem atentas para a escolinha, que vai falar sobre a história do Felipe e do eunuco. Quero agradecer muito a companhia de todos vocês nesta manhã, a participação de vocês neste culto.
desejar que Deus abençoe e guarde cada um. Aproveitem bem o domingo, o dia do descanso. Deus abençoe o trabalho de todos, o estudo, a vida familiar, e que nós possamos nos encontrar também aqui nas nossas próximas oportunidades. Eu quero compartilhar com vocês, vou pedir ao Henrique que coloque na tela também as nossas programações. Nós vamos concentrar aqui a divulgação das atividades da nossa congregação da Tijuca. Nós vamos ter na próxima terça-feira, às 19h30, reunião da diretoria da congregação. Na quarta-feira, às 18 horas, teremos o encontro, a reunião das servas da nossa congregação. Na quinta-feira, 19h30, o nosso já tradicional devocional, o estudo bíblico, que todos vocês também acompanham. E atenção, no próximo sábado, dia 8, às 16 horas, nós teremos culto presencial. Vamos enviar também para todos a chamada para que todos possam se inscrever. Próximo final de semana, dentre muitos assuntos, vamos estar louvando a Deus e lembrando o Dia das Mães. E no domingo, 10 horas da manhã, novamente juntos aqui no nosso culto online. Então essa é a programação que nós temos. Eu quero agradecer a todos aqueles que colaboraram para a realização deste culto. Quero agradecer ao Henrique Camargo aqui na operação da mesa, a Carla também na música, a Esther nas anotações. Tivemos hoje também a presença do seu Vardan Miller conosco no culto. Agradecer a Ana Terra que fez os slides. E sempre digo, é um grupo muito grande de colaboradores com os seus dons para que nós possamos realizar as nossas atividades online. Que Deus abençoe e guarde todos vocês. Um abençoado domingo, e vamos encerrar então o nosso culto ouvindo a música Se Minha Vida, a Minha Visão, que foi uma música cantada no especial de Páscoa da IELB. Logo depois da música, a Escolinha das Crianças. Um bom domingo a todos.
Bom dia, crianças! Bom dia! Hoje, para a experiência dominical, vamos começar cantando uma musiquinha. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me guia, me guia, me guia. Eu tenho um amigo que me guia, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me salva. Eu tenho um amigo que me salva, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus.
Bíblia. Uau, que legal! Bom dia, amiguinhas! Bom dia, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma escolinha dominical. Eu sou o tio Guilherme. E eu sou a Bia. Eu queria mandar um beijo para todos os meus amigos, especialmente a Luísa. Que bom que você tem nos acompanhado, Luísa. Nós estamos muito felizes. Então, amiguinhos, vamos agora fazer uma oração muito linda e depois ouvir um versículo muito legal também, tá bom? Vamos começar com uma oração? Bia, você pode fazer pra gente? Posso. Então vamos lá. Querido Deus, obrigada pelo nosso domingo e pela escolinha dominical. E também queremos te pedir que cure as pessoas que estão doentes. E te agradecemos por cuidar de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Bia. Então, vamos ler o nosso versículo? Então vamos colocar na tela enquanto a Bia vê na Bíblia para todos nós acompanharmos. É assim, ó. Eu vou fazer primeiro a leitura, depois a Bia faz a segunda leitura e nós em conjunto fazemos a terceira leitura. Tudo bem? Vou começar então. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos, capítulo 8, versículo 37. Vamos lá, Bia? Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos, capítulo 8, versículo 37. Muito bem. Agora todos juntos, nós aqui e vocês aí nas suas casas. Vamos lá? Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos, capítulo 8, versículo 37. Muito bem. Obrigado, Bia. De nada. Ó, queria deixar um beijo muito grande, dizer que eu tô com saudade de vocês, que nós já estamos nos encontrando aos sábados na igrejinha e em breve, muito em breve, nós estaremos todos juntos de volta na nossa escolinha dominical, tá bom? Um beijo. Um Tchau. beijo grande pra vocês. Fiquem com a historinha agora, tá Tchau, bom? amigos. Tchau, Luísa. Tchau, um beijo grande. Um beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, gente, no mês de setembro, as nossas histórias vão ser de Falando de Jesus para os Outros. E o tema de hoje é Felipe e o Homem Etíope. Prestem bem atenção, a história é bem bacana. Um beijo, fiquem com Deus. Felipe era um cristão que estava disposto a ir e contar às pessoas sobre o amor de Jesus. Lemos mais sobre ele na Bíblia no livro de Atos. Felipe e alguns dos discípulos de Jesus foram dizendo às pessoas nas pequenas cidades de Samaria sobre Jesus Cristo, do Deus Filho, e muita gente acreditou nas boas novas. Então Deus enviou um anjo dizer a Felipe: vai a caminho para o deserto. Deus tem algo para você fazer. Felipe ouviu e obedeceu. Ele se perguntou por que Deus o tinha enviado para tal lugar solitário, mas ele sabia que o Espírito de Deus estava com ele. Deus queria que Felipe contasse a alguém sobre Jesus. Mas quem? Logo, um homem muito importante da Etiópia. Foi então que ele passou em sua carruagem. Ele era o chefe da rainha do tesouro da Etiópia e ele estava lendo as palavras de Isaías da Bíblia. Felipe perguntou ao homem se ele entendeu as palavras que ele estava lendo. E ele disse: não consigo entender, não tem ninguém para ensinar-me. Então Felipe explicou ao homem da Etiópia como Deus escreveu muito tempo atrás sobre seu filho, e aquele que acredita em Jesus iria se tornar um filho de Deus. Eu quero ser batizado agora para mostrar que eu acredito em Jesus, disse o homem etíope. Se você realmente acredita, você pode, disse Felipe. Então ele respondeu:
Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. E o Felipe o batizou no rio. Nós precisamos agradecer a Deus porque muitas pessoas enviadas por Ele nos contaram sobre Jesus. Alguém da família, pais, vovô, vovó, alguém da igreja, a professora da escola dominical ou pastor. Nem sempre entendemos sozinhos o que lemos. Então alguém nos explica e nos conta. Vocês já conhecem sobre Jesus. Já sabem que Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Também sabem que todos somos pecadores e precisamos do perdão através da morte e ressurreição de Jesus. Então podem contar isso para alguém que ainda não conhece Jesus. Há muitas formas de testemunhar, entregando um desenho, cantando uma música ou como Felipe, falando e explicando. E aí, pessoal, o que acharam da história? Bem legal, né? E bem bonita também. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Vamos para a atividade? Oi, para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabi. Vocês prestaram atenção na história de hoje? Vocês viram como é importante quando alguém explica pra gente algo que a gente não consegue entender? Foi assim que Felipe fez com o etíope. Esse alto funcionário da rainha da Etiópia tinha uma coisa que vocês têm aí na casa de vocês também. Vocês sabem o que é? Uma Bíblia. Hoje em dia, a gente tem Bíblia sim. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia em braille e de diversas formas. Mas naquela época era muito difícil e caro ter uma Bíblia. E a Bíblia que ele tinha era em outro formato. Era em formato de um grande rolo, um pergaminho. E é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa atividade de hoje. Um pergaminho. A gente vai transformar um papel branco para fingir que ele é muito antigo, no formato das Bíblias de antigamente, e vai escrever dentro dele o nosso versículo de hoje. Você vai precisar de papel, palito de dente ou de churrasco, cola, canetas ou canetinhas, um recipiente, um outro lugar para a gente secar o nosso papel e café frio. É isso mesmo, isso que vai fazer o nosso papel ficar com cara de velho. Então, quando alguém for fazer café na sua casa, algum adulto, você pede para ele deixar um pouquinho de café para a nossa atividade. Então vamos começar? Eu peguei um papel branco, um papel simples. Podem fazer também um pouquinho menor ou maior, se você tiver um palito de churrasco, para pegar ele todo. E aí, muito simples. Você coloca o papel aqui nessa vasilha e a gente vai jogar café em cima dele. O café tem que estar frio, hein? E aí você espalha um pouquinho do café aqui. E agora, com muita calma e delicadeza, a gente vai rasgar um pouquinho da pontinha do papel. Com muita calma, para a gente não rasgar o centro do papel, que é onde a gente vai escrever depois. Já rasguei de um lado, agora eu vou rasgar do outro lado. Pronto, aqui está o nosso papel. E agora a gente vai deixar ele secando por algumas horas para a gente conseguir escrever nele depois. Então eu vou colocar aqui nessa outra superfície. Agora eu já lavei as minhas mãos e vamos para a próxima etapa. Como vai demorar um pouquinho para secar, eu já deixei um pronto aqui para a gente poder continuar a atividade. Quando a gente cortou o papel nas beiradinhas, é assim que vai ficar, ó, todo irregular. Esse daqui é igualzinho o que eu fiz agora. E esse daqui, vocês estão vendo que tem uma textura? É porque esse aqui, antes de eu colocar o café em cima, eu amassei o papel e coloquei assim. Então vocês podem ver o que vocês preferem para fazer na casa de vocês. E agora a gente vai colocar os nossos palitinhos. Ele vai ficar igual esse que tá aqui, ó. É só passar cola nas beiradinhas,
Cola comum mesmo, cola branca. E colocar o palitinho. Pronto. Você deixa secando um pouquinho e escreve o nosso versículo. Quem decorou o nosso versículo de hoje? Vou colocar aqui para vocês relembrarem. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E qual é o endereço do nosso versículo de hoje na Bíblia? É Atos, capítulo 8, versículo 37. Pronto. Para quem ainda não aprendeu a escrever, vocês podem fazer um desenho. Vocês podem desenhar uma cruz, podem desenhar um coração, representando que nós cremos em Jesus e que Ele é o nosso Salvador. E aí, quando secar toda a nossa cola, vocês podem enrolar as pontinhas e prender com alguma fitinha, algum barbante que vocês tenham em casa. Agora que a gente terminou, vem o mais importante da nossa atividade. Não guarde essa mensagem só para você. Como as pessoas vão crer se elas não ouvirem a mensagem? Compartilhe com as pessoas da sua casa. Aproveite para contar um pouco sobre essa história tão legal de hoje. Mande também o vídeo dessa aula para os seus amigos, para sua família, para os seus primos. E você já sabe onde tá, né? Tá no YouTube, no canal da nossa igreja, que é a Céu Paz. E a gente fica muito feliz que vocês estão assistindo e participando das nossas aulas. Assim, ficamos todos bem pertinho da Palavra de Deus. Para encerrar a aula de hoje, eu convido todos vocês a orarem a bênção junto com o Tiago. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau, tchau! Uma boa semana para todos vocês. E não esqueçam, fale de Jesus para os seus amigos. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Você já conhece a nossa página no YouTube? Ainda não? Vá no YouTube e digite Céu Paz. Procure e clique em Comunidade Evangélica Luterana da Paz. Acesse o nosso conteúdo. E não deixe de se inscrever. Você é bem-vindo.